noite, a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos novamente. Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder levar a palavra de Deus até o teu lar. E queremos que você também convide o Senhor Jesus a estar aí na sua sala, no lugar que você está. Nós queremos que a presença dele venha se manifestar, não somente aqui nesse lugar, mas também aí na sua casa, que você possa compartilhar com os seus amigos. Esse é um culto muito especial, o culto da família, e nós queremos que realmente o Senhor abençoe a tua casa, o teu lar, e a presença do Espírito Santo de Deus possa invadir aí a sua casa. Amém? Aleluia, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo.
as famílias que estão nesta hora precisando, te buscando, clamando a Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos sustenta, Senhor. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso nós clamamos, por isso que nós Te desejamos. Vem, Espírito Santo, e arde em nós, arde em nós. Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, vem com Teu fogo. Presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós queremos declarar promessas de Deus sobre a tua vida, promessas de Deus sobre a tua casa, e nós declaramos que você seja abençoado. Você pode olhar aí ao seu redor, quem está aí perto de você, onde você está. Então, pode olhar aí, olha aí nesse lugar. Deus vai te abençoar por todos os lados. Amém?
Porque isso é o que diz a palavra de Deus. Deus tem grandes promessas para todos nós, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Há uma promessa tão importante para nós, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos promete o Espírito Santo de Deus. É a sua própria vida dentro de nós, mas vem acompanhada com muitas outras bênçãos. E muitas delas nós vamos vendo ao longo dessa caminhada de fé. Tem horas que às vezes a gente fala: poxa, mas não chegou aquilo que eu pedi a Deus. Eu pedi tanto isso e não veio. Não questione a Deus. Deus é tão grande, Deus é poderoso. Ele faz além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Ninguém é como o nosso Deus. O que nós temos que fazer é declarar, é profetizar, é realmente eu declarar na minha vida, na minha família: isso vai acontecer. Eu tomo posse dessas bênçãos. Isso vai ser real na minha vida, isso vai ser real na minha família. Hoje Deus tem uma palavra muito especial para nós, como pais, como irmãos, como família. Mas eu quero te convidar, antes de ouvir essa palavra, você já declarar pela fé grandes coisas. Grandes coisas, não são pequenas, são grandes coisas. Estão por vir e vão acontecer na tua vida e vão acontecer na tua família, porque Deus é fiel. Não é porque nós estamos falando, não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus já foi declarada. E essa palavra, ela tem poder. Ela é a mesma. A Bíblia diz: céus e terras podem passar, mas as minhas palavras, disse Deus, não passarão. Então pode ser que esteja demorando. Você acha para você estar demorando tantas coisas? Confie no Senhor e comece a declarar, comece a adorar. Faça isso, entre em louvor, entre em adoração, e você verá grandes coisas acontecerem na tua vida e ao redor daqueles que estão perto de você, aqueles que você quer realmente que sejam alcançados por essa promessa. Eu creio, nós cremos nisso, por isso que nós declaramos. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir.
você estiver aí na sua casa, tiver outras pessoas com você, que você possa convidá-los para estar ouvindo a palavra de Deus. Deus tem essa palavra para o nosso coração hoje, em especial para as nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Ai, irmãos. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus? Amém? Você está preparado aí para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para esse dia, para as nossas famílias? Eu quero antes que você acompanhe conosco um versículo que está lá no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, na parte B desse versículo. Diz assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Amém? Esse é o texto que nós iremos meditar também, mas eu quero antes que você possa estar pedindo ao Senhor agora, nesse momento, que você possa falar aí em oração, né? Será que você pode declarar junto conosco aí? Senhor Jesus, abre bem a minha mente e o meu coração para que eu possa compreender a Tua palavra e praticá-la para a Tua glória. Amém? Que Deus venha falar aos nossos corações, assim como Ele falou comigo nesta tarde, Deus possa também falar com você aquilo que é do coração dEle para as nossas vidas. Amém? Você já deve ter ouvido que a família é uma instituição que foi criada por Deus. Você já deve ter ouvido isso, né? A família é uma instituição criada por Deus, né? E nós sabemos também que tudo que Deus faz durará eternamente, né? E, infelizmente, nós temos vivido um tempo em que as famílias estão aí se desmantelando. As famílias têm sofrido grandes ataques e não têm permanecido unidos, né? O lugar que era para ser, às vezes, aquele lugar de aconchego, nós podemos ver pelas notícias que, infelizmente, aquele lugar que deveria ser o lugar realmente de consolo, de paz, de alegria, o denominado lar, tem sido muitas vezes um lugar de destruição de sonhos, tem sido muitas vezes um lugar que Satanás, o diabo, tem realmente destruído famílias, casais, filhos, né? Toda uma família, toda uma geração, porque essa é a função de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus, Jesus disse: mas eu vim. Jesus mesmo disse: o diabo vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então é nessa palavra que nós nos firmamos. Nós nos firmamos na palavra que Jesus disse, que Ele veio para nos dar vida. E nós iremos falar hoje: minha família, minha responsabilidade. E eu quero deixar com você esse texto que fica lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, onde nós estaremos lendo do versículo 14 até o versículo 17, algo que aconteceu ali, quando Jesus estava ainda andando nesta terra. E diz assim: a cura de um menino endemoninhado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca,
range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Nós vamos ler até aqui. Então, nós vemos aqui a situação de um pai que foi buscar ajuda, que foi pedir ajuda, porque estava com o seu filho, com esse espírito, né, que realmente fazia tudo isso, como ele falou aqui, jogavam no chão, impediam ele de falar, ele espumava, rangia os dentes. E nós vemos aqui, ele diz, mas eu trouxe para o Senhor. Mas os seus discípulos não conseguiram. Jesus não estava ali naquele momento, Jesus estava em outro lugar. Jesus chega ali, a gente vê que Jesus se aproximou-se da multidão. E o que Deus quer falar conosco através dessa palavra? O que Deus falou também ao meu coração, na minha vida, nesse dia. Não foi nesse dia hoje somente, eu venho meditando já nesse texto há alguns dias. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com relação à nossa família, já que a nossa família realmente é algo que nos pertence, algo tão precioso, não é verdade? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, a família é o meu bem mais precioso. Mas como é que você tem cuidado da tua família? Esse pai se preocupou com o seu filho. E ao ouvir sobre quem era Jesus, ele levou até Jesus. Sabe por quê? Às vezes a gente conhece pessoas que já resolveram alguma situação. Vai lá naquele médico que ele resolve. Vai lá naquela pessoa que resolve a sua situação. Mas, de repente, você buscou em tantos lugares e não houve não teve a resposta. E nesse texto nós podemos ver, aquele homem, ele foi buscar ajuda. O Salmo 88, versículo 1 e 2, ele diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Nós temos que saber para quem pedir. Nós já ouvimos sobre isso também aqui nesse lugar. Nós vamos buscar ajuda. Em quem? De quem? Aquele homem, aquele pai, provavelmente, ele nem saía com o seu filho, porque você viu aqui, onde ele ia, acontecia aquilo lá com aquele menino, com aquele moço, né? Porque ele não era mais criança, era um moço. Mas ele leva o seu filho até Jesus. Ele vai com esse menino até Jesus. Isso nos mostra, pela palavra de Deus nós vemos, irmãos, que nós é quem temos que buscar ajuda. Às vezes nós queremos que as coisas cheguem até nós, mas em situações realmente que fogem do nosso controle, nós temos que buscar ajuda. Olha o que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele os expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então nós vemos aqui, as pessoas iam até Jesus. Elas foram até Jesus. Nós sabemos aqui, pela palavra de Deus, Jesus não conseguiu passar em todas as cidades. Jesus ia de vila em vila, cidade em cidade. Mas, por quê? Ele tinha esse propósito. Mas também Jesus enviou seus discípulos para que fizesse isso. Mas há uma responsabilidade nossa. Qual que é? Buscar ajuda. Buscar em Jesus. Se ele expulsa os espíritos, se ele realmente com uma palavra só, ele curava os enfermos, imagine a sua fama ali naquele lugar. Por que as pessoas iam esperar que Jesus chegasse até ali? Elas iam até Jesus. E não é diferente hoje, irmãos. Quando nós falamos de você ir até Jesus, né? Hoje você não vai, mas eu não sei nem onde está Jesus. Jesus está à direita de Deus, mas ele intercede por nós. Então nós podemos orar a ele, nós podemos clamar a ele. E ele irá interceder a Deus por nós, a nosso favor. Mas você tem orado? Você tem pedido? Você tem clamado? Você tem que clamar. Você tem que buscar ajuda. E não somente isso. Você tem que identificar o problema. Nós vemos aqui
no versículo 21, desse texto que nós lemos aqui, desse pai, que Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Aquele menino, logo que Jesus chegou ali naquele lugar, e aquele pai falou, olha, eu tenho um filho assim, 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 ele falou, traz o menino. Aquele menino, ao se aproximar de Jesus, ele começou a manifestar exatamente aquilo que o pai estava falando que ele fazia. Ele começou a se jogar, a gritar, e de repente aquele pai diz, Jesus pergunta a ele, há quanto tempo que ele está assim? E o pai responde, desde a infância. Então fazia muito tempo que estava acontecendo aquilo. Não era algo recente. Ele diz, desde a infância. Então fazia muito tempo. E ele diz ainda, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse menino, além de tudo isso que acontecia, esse espírito levava à morte, a uma situação de perigo. O levava realmente a até perder a sua vida. Então imagine aquele pai, não podia deixar aquele filho sozinho. Tinha que estar sempre acompanhado, porque aquele espírito se manifestava naquele menino. Então o que nós aprendemos? Identifique o problema. Sua família, minha responsabilidade, sua responsabilidade. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente ignora o problema. Quantas famílias, quantos casais, vou falar aqui em casais, quantos casais hoje, se você for perguntar, como é que está o casamento? Ah, não está legal não, hein? Desde quando? Não sei. Mas não sabe em que momento? Não sei. Está tudo ruim. Está acontecendo. Mas não sabe o que pode ter causado? Foi uma falta de diálogo? Foi alguma coisa? Foi uma traição? O que foi que aconteceu? Não sei. As pessoas muitas vezes querem ignorar o problema. Nós temos que identificar, não ignorar. Nós temos que identificar o problema. Aquele pai sabia o problema que tinha dentro de casa. Aquele pai sabia o que era realmente difícil para ele, como aquela família devia ter sofrido, deviam estar sofrendo todo aquele tempo por causa daquele menino agir daquele jeito. E nós vemos aqui que era um espírito. Não era algo físico, era algo espiritual. Então, nós temos que identificar o problema. Talvez você está vendo aí teu filho tendo mudanças de comportamento. Ah, mas desde quando? Ah, não sei. Ele ficou assim. Não fica assim de um dia para o outro. Nós sabemos. Quantas histórias nós vemos aí na televisão de pessoas jovens que acabaram com a sua própria vida. E muitas vezes nós vemos pais falando, eu não sei, eu nunca percebi. Onde você estava? Como não percebeu? Porque muitas vezes nós ignoramos o problema. Porque muitas vezes nós não queremos resolver o problema. Deus está nos ensinando hoje. Você com a tua família, eu com a minha família, cada um de nós com a nossa família. Identifique o problema. Se está acontecendo algo, identifique desde quando começou. Realmente haja dessa maneira. Nós vemos aqui esse pai soube falar. Meu filho está assim desde a infância. Há um texto que diz lá em Provérbios. Eu quero ler com você. Lá em Provérbios capítulo 24. No versículo 3 e 4. Eu gosto muito desse provérbio. Como eu gosto desse provérbio, irmãos. Ele diz assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha o que diz a parte B do versículo 3. Com discernimento se consolida. Nós temos que pedir ao Senhor o discernimento do que está acontecendo na minha família. O que está acontecendo na minha casa. Tem alguma coisa de errado aqui? Nós vemos aqui, com o conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O que mais nós temos visto são adolescentes que ficam dentro de um quarto o dia inteiro, sozinhos lá, que muitas vezes os pais nem sabem o que estão fazendo.
Você precisa conhecer. Você precisa identificar o problema. Você precisa ter o discernimento. É a tua família. É tua responsabilidade. É minha família. É minha responsabilidade. Às vezes nós conseguimos identificar mais o problema dos outros, não é verdade? A gente consegue identificar que aquela família está tendo algum problema. Está acontecendo alguma coisa ali naquele lar. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar para dentro da nossa casa o problema que está dentro das nossas 4 paredes lá, como se diz. O que é nosso. O que é de nossa responsabilidade. Então Deus nos chama hoje para identificar com o discernimento. E esse discernimento, irmãos, realmente é através do Espírito Santo de Deus que hoje nós temos. Nós sabemos aqui, esse pai não tinha esse conhecimento. Ele foi até Jesus. Mas e quando nós já conhecemos? E quando nós já servimos a Deus? E quando nós já estamos ouvindo a palavra de Deus? E as coisas também não vão caminhando do jeito que a gente espera. Eu falo isso, irmãos, porque nós também passamos por isso. Muitas vezes na nossa casa, na nossa família, as coisas não vão indo muito bem do jeito que a gente espera, não é verdade? Tem vezes que a gente está como casal, está tudo bem, está uma bênção, está uma alegria, uma felicidade, mas de repente parece que começa a mudar o tempo, né? Já viram quando está sol e de repente começa a entrar aquelas nuvens escuras, você fala, vai chover, mais ou menos assim que começa a acontecer dentro de casa, né? Você está tudo bem, de repente uma palavra que falou, você já falou, opa, por que falou assim comigo? Por que falou mais áspero assim comigo? Por que respondeu assim no WhatsApp? Né? Amor, Júnior está aqui. Por que respondeu assim no WhatsApp? Gritando. Mas eu não gritei, eu respondi escrito. Mas você escreveu de um jeito que parece que está gritando. Pronto. Começa o conflito, começa a confusão. Identifique o problema. Não quem é o problema. Ai, Senhor. Às vezes a gente quer, eu já sei, achei o problema. O problema é minha mulher. O problema é o meu marido. O problema é meu filho. Não é esse o problema que nós estamos falando. Presta atenção no que Deus está falando. Identifique se realmente isso não é algo espiritual, que queira destruir a tua casa, que queira destruir a tua família. O diabo realmente se andando na tua casa, fazendo com que as coisas não estão realmente indo muito bem. Tenha discernimento. A última coisa. Assuma a sua responsabilidade. Assuma. Sua responsabilidade. Não a do outro. Assuma a sua responsabilidade. Dentro da responsabilidade, há 2 coisas importantes aqui, irmãos, que nós queremos destacar. É acreditar e orar e jejuar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente acha assim, eu já identifiquei, o problema realmente é minha mulher, é meu filho, é não sei quem. E aí a gente acha que, então, cada um é por si. Cada um segue, se ele quer fazer assim, ele faz, se ela quer fazer assim, ela faz. Não. É nossa família, é minha responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade. Jesus disse para aqueles discípulos, se você vê no versículo 19... Jesus dá uma palavra tão dura para aqueles discípulos, né, que a gente fala, nossa, parece que Jesus estava sem paciência aquele dia, né? Nós vemos aqui que Jesus diz assim, no versículo 19. Respondeu Jesus, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Nossa, Jesus estava bravo, hein? Não dá uma impressão de que Jesus parece que já falou, já acabou com tudo ali? Você sabe por que Jesus estava falando daquele jeito? Sabe por que Jesus diz daquele jeito? Ele trouxe a responsabilidade aos discípulos. Porque nós não lemos que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, mas Jesus deu essa autoridade, essa mesma autoridade. Jesus deu aos discípulos. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, no versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar
todas as doenças e enfermidades. Jesus já tinha dito aos discípulos, eu estou dando autoridade, porque Jesus tinha esse poder. Porque só dá autoridade quem tem autoridade, né? Não tem como. Não tem como uma pessoa que não tem autoridade delegar autoridade para outra. Não, isso é no reino nosso natural, também é assim. Né? Então só pode ter autoridade, delegar autoridade quem tem essa autoridade. E Jesus disse, eu estou dando autoridade para vocês. Podem expulsar os demônios, curar os enfermos, onde vocês forem, vocês vão fazer isso. Jesus tinha falado. E de repente Jesus se depara com uma situação em que aquele pai diz assim, então eu trouxe para o senhor não estava aqui, seus discípulos não conseguiram fazer isso não. E Jesus já fala dessa forma. Então Jesus está chamando a responsabilidade os seus discípulos, a quem ele tinha instruído. E isso serve para nós hoje, que servimos a Deus, que amamos a Deus, que um dia conhecemos a Jesus e Jesus transforma a nossa vida. Ele nos dá autoridade para, no seu nome, fazer as mesmas coisas. E quando nós simplesmente ignoramos o problema, quando nós deixamos para lá as coisas acontecerem, Jesus olha para nós e diz, até quando eu vou suportar isso? É isso que Jesus está dizendo para nós. Assuma a sua responsabilidade. Nós hoje, que entendemos essa palavra de Deus, hoje Deus tem falado conosco para que nós possamos usar dessa palavra e alcançar aqueles que estão perdidos. Mas o que muitas vezes nós fazemos? A mulher que o Senhor me deu, como Adão faz. A mulher que o Senhor me deu. Coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no marido, coloca a culpa. Porque se meu marido estivesse aqui junto comigo, as coisas não seriam tão difíceis. Para! Assuma a sua responsabilidade. O que Jesus está dizendo aqui para nós é isso. Ele falou, eu dei essa autoridade para vocês, e vocês simplesmente ignoraram essa autoridade. O que nós fazemos com a nossa família muitas vezes, irmãos? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos culpar o nosso cônjuge. Nós sabemos culpar os nossos filhos, mas muitas vezes aquela pessoa que trabalha com você e fez algo de errado, e você, para livrar ela, porque coitada, ela vai sofrer tanto, você assume a responsabilidade por ela. Mas quando chega dentro da tua casa, você simplesmente ignora isso. Não é mais seu problema. Não é mais a sua responsabilidade. Nós falamos isso porque nós já ouvimos muitos casais que falaram, a culpa da gente estar assim é dele. A culpa é dela, da gente estar assim. É difícil um que fala assim, a culpa desse nosso relacionamento não está indo muito bem, das coisas estarem embaraçadas, a culpa é minha, porque eu sou uma pessoa cabeça dura, porque eu sou uma pessoa descontrolada, porque eu sou uma pessoa nervosa. É difícil nós ouvirmos isso. É muito difícil, irmãos. Um casal que vai assumir a sua responsabilidade diante de um problema que está acontecendo dentro da família. Mas o que Jesus tem nos ensinado e quer nos ensinar todos os dias é: assuma a sua responsabilidade. Então a primeira coisa, quando nós assumimos a responsabilidade, é crer, acreditar. Eu preciso acreditar que isso tem, sim, uma solução. Que esse problema, sim, ele tem como ser resolvido. Mas o que às vezes a gente faz não é isso. Às vezes a gente pega aquela pessoa que fala, não tem jeito mesmo, acho que você já tentou de tudo, eu acho que você já fez o que você podia fazer, e blá, 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 blá. E nós nos apegamos a essa palavra. Quando aquele homem chega até Jesus com aquela situação, ele conta a situação para Jesus e ele diz, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus diz assim, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Isso está lá no versículo 23. Tudo é possível aquele que crê. Sabe o que é tudo? É tudo. Não está dizendo que algumas coisas é possível se você acreditar. Não. Tudo é possível ao que crê. E nós vemos esse pai respondendo imediatamente. A Bíblia fala, imediatamente o pai responde, creio.
eu creio, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Você vê, esse pai, se ele não cresce, você acha que se ele não cresce, ele ia levar o menino lá? Não, ele cria, ele acreditava que Jesus podia realmente libertar o seu filho. Se ele não acreditasse, ele nem tinha levado o menino até lá. Mas ele levou, ele creu. Só que imagine você, quando ele chegou lá com o menino, o demônio se manifestou e virou uma confusão, foi juntando de gente e o menino continuou do mesmo jeito. É assim que muitas vezes acontece, irmãos. Às vezes nós, eu acredito, mas aí começa a acontecer uma turbulência dentro do lar, aí eu já não acredito mais, agora eu quero largar, agora eu quero abandonar. É assim que às vezes a gente faz. O convite que Deus nos está fazendo hoje é: vença a incredulidade. E sabe como você pode vencer a incredulidade? Porque a incredulidade ela vem assim, com aqueles pensamentos sutis. Não tem mais jeito. Você começa a pensar isso. Começa a pensar sutilmente, não tem mais jeito. Acabou, você fez de tudo. É melhor assim. É melhor ser os dois separados mesmo. É melhor você sair de casa, meu filho. Seus pais não ligam para você mesmo. Ninguém liga para você. É assim, pensamentos sutis que vêm. Mas Deus está nos alertando nesta noite. Vença a incredulidade com pensamentos de fé. Com pensamentos de fé. E quais são esses pensamentos de fé? Nós declaramos aqui hoje o culto todo. Desde o começo do culto, Deus está falando conosco. Toda sorte de bênçãos o Senhor tem para mim. Eu sou mais do que vencedor. Não é? O que nós falamos aqui, foi os cânticos de hoje, nós cantamos. Grandes coisas estão por vir, vão acontecer, vai acontecer. Vencer a incredulidade é estar o tempo inteiro. Se vem um pensamento errado, não, eu vou usar de outra palavra. É outra palavra que eu vou usar. Eu vou confiar até que eu veja cumprido isso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Aquele pai podia ter pego o seu filho e ido embora com ele. Porque os discípulos não conseguiram expulsar. De repente Jesus chega questionando, perguntando e fala: poxa vida, já basta, estou aqui sendo exposto a todo mundo. Porque às vezes é assim que acontece, não é verdade, irmãos? Às vezes a situação do nosso lar não fica mais só dentro de casa. A situação está tão ruim, mas tão ruim, que começa a vazar. Começa até o vizinho já saber, a mãe, não sei quem já começa a saber, e todo mundo começa a ficar sabendo, e vai fugindo do nosso controle. E porque muitas vezes nós somos incrédulos, a gente faz o quê? Toma a decisão errada. Toma a decisão sem direção de Deus. Agimos por nossa livre e espontânea vontade. Não pela vontade de Deus, pela nossa vontade. E destruímos tudo. Destruímos tudo. Porque é isso que tem acontecido. As famílias estão sendo destruídas. Estão realmente se desmantelando. Por quê? Porque ninguém assumiu a sua responsabilidade. Colocou a culpa no outro. A culpa é daquele. A culpa é desse. A culpa é sua. A culpa é sua. Porque está assim, porque você é assim, porque você é assado. Assuma a sua responsabilidade. Acredite. E a última coisa que nós temos que fazer dentro da nossa responsabilidade, presta bem atenção, não é somente acreditar. E eu quero dizer para você uma coisa aqui que eu li até antes de sair de casa. Muitas vezes a gente fala assim: eu tenho fé que isso vai mudar, eu tenho fé que isso vai mudar, mas a gente coloca a nossa fé na situação. A gente coloca a fé no esposo, a fé no filho, coloca a fé no lugar errado. E aí, quando a gente não vê acontecendo, o que a gente faz? Fica incrédulo. Por quê? Não acredita mais que pode acontecer uma mudança. Sabe por quê? Porque nós colocamos a fé na pessoa errada. A nossa fé tem que estar em quem? Em quem? Em Deus, em Jesus. A nossa fé tem que estar nele, porque Ele pode fazer o impossível. É Ele que pode realizar milagres. É Ele que pode mudar essa situação. Mas a gente coloca a fé no esposo, a gente coloca a fé na esposa, então a gente desiste. E muitas vezes, irmãos, não basta só acreditar, sabe? Tem que ser pago um preço.
Porque a situação às vezes está tão difícil, a situação está tão no extremo, que precisa de algo mais. E Jesus fala aqui, porque os seus discípulos, depois que aquele homem leva o seu filho até Jesus, Jesus expulsa aquele espírito. E depois que eles saem dali, os discípulos foram questionar Jesus. Porque provavelmente devia ter sido o primeiro caso em que eles não conseguiram fazer isso. Em que eles não conseguiram expulsar os demônios. Porque eu tenho certeza, irmãos, que deve ter sido o primeiro caso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, né? Eu lembro uma vez, logo que a gente foi ungido pastor, eu tive uma situação muito frustrante para mim. Sabe por quê? Eu tive, justamente naquele mês, nós vimos um acidente acontecer na nossa frente, aqui em Havaianeira, foi algo assim tão inexplicável. E eu vi aquela pessoa perdendo a vida na minha frente. E eu clamei, Senhor, 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 clamei na frente de todo mundo, não estava nem me importando quem estava. Mas o homem morreu. Aquele homem morreu. Então, para mim, eu falei, meu Deus, poxa vida, agora eu fui ungida pastora. Primeiro morto que aparece na minha frente, a pessoa quase está morrendo, morreu mesmo. Então, muitas vezes a gente põe a confiança na situação, naquilo que está acontecendo, põe a fé no lugar errado. Oh, meu Deus, a nossa fé tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. E aquela situação que estava com aquele menino, não era algo natural. Não era algo simples. Aquele menino, a Bíblia fala, Jesus respondendo para os seus discípulos, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Jesus disse, ele responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos ainda não sabiam o que era jejuar, porque Jesus estava com eles. Não tinha por que eles jejuarem. Os discípulos de João Batista já sabiam jejuar. Mas os discípulos de Jesus iriam aprender isso ainda. E Jesus dá essa explicação. Por que eles não conseguiram expulsar? Porque só sai com jejum e oração. Talvez essa situação que está acontecendo na tua casa, na tua família, chegou numa situação tão crítica, que é necessário, é preciso você orar e até jejuar para que seja realmente livre, seja liberto. Eu não sei que situação que pode estar acontecendo na tua casa aí. Mas o que muitas vezes a gente vê as pessoas é fazendo assim, eu já fiz de tudo. Já fez mesmo? De tudo? De tudo, tudo. Jesus está nos ensinando aqui, através do jejum e da oração. Nós sabemos pela palavra de Deus que muitas situações impossíveis, que pareciam ser impossíveis, foram mudadas por causa do jejum. Nós temos na Bíblia a história de Esther, que tinha um decreto de morte para todos os judeus. E ela realmente fala, eu preciso tomar uma decisão. E eu quero que todos vocês me ajudem num jejum, para que eu entre na presença do rei e não morra, porque ele não me chamou, eu vou entrar lá. E realmente nós sabemos qual foi o fim dessa história. Deus realmente se moveu. Nós sabemos que Nínive estava decretada a sua destruição. E Jonas vai lá e prega, e aquele rei convoca toda a sua nação para se arrependerem num jejum de arrependimento de 3 dias. E nós vemos que Deus mudou a sentença daquele lugar. Então, através do jejum, irmãos, nós podemos vencer, sim, situações que estão fora do nosso controle. Agora, eu quero perguntar para você hoje. Quantas vezes você, mulher, já orou e jejuou pelo seu esposo, para que ele fosse liberto de um vício, para que ele fosse realmente guardado e nos lugares onde ele vai? Quantas vezes? Quantas vezes você, marido,
já jejuou pela sua esposa, quando você vê que muitas vezes ela é meio descontrolada nas compras, quando você vê que muitas vezes ela está passando por algum problema emocional, físico, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes, pais que estão nos assistindo hoje, você já jejuou pelo seu filho que se afastou dos caminhos do Senhor? Você vai esperar quanto tempo para isso? Eu estou orando. Eu estou orando. Faça um jejum. Faça um jejum, você, pai, você, mãe. Jejue até que veja esse filho, essa filha retornar para os caminhos do Senhor. Porque o caminho que nós sabemos é um caminho de morte. E nós vamos esperar quanto tempo? Para orar, para jejuar. Filhos que estão nos assistindo, você já orou pelos seus pais? Você já pediu a bênção de Deus sobre a vida dos seus pais? Você já agradeceu a Deus pelos seus pais, por te sustentarem, por terem te criado, por às vezes até estar te criando, não sei quantos anos você tem, você ainda mora com seus pais, mas quanto tempo você já fez isso? Irmãos, muitas vezes nós só fazemos isso quando às vezes alguém pergunta para a gente fala, poxa, é verdade. É verdade mesmo. Nossa, eu acho que eu nunca fiz isso. Então, assuma a sua responsabilidade. Acredite em Deus. Tenha fé nele. Tenha fé, sim. Jesus pode mudar essa situação. Mas se for preciso, faça um jejum, faça oração contínuas, para que você realmente veja cumprido. E eu quero te encorajar a não desistir. Sabe por quê? Aquele pai, ele estava vendo agora Jesus orando pelo seu filho, pedindo realmente que ajudasse na sua incredulidade. Quando Jesus expulsa o demônio, olha o que acontece. O espírito gritou, agitou o menino violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Talvez é assim que acontece. A gente orou, a gente jejuou, mas parece que você olha, não teve nenhum fruto, não teve nada que mudou. O marido continua te tratando mal, a esposa continua descontrolada, o filho ainda continua desviado, as coisas não estão indo bem. Você fala, meu Deus, não resolveu nada isso. Mas Jesus, se você for ler o texto, continuar no versículo 27, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Ai, glória a Deus, é isso que Jesus quer fazer na tua vida, é isso que Jesus quer fazer na minha família e na sua. Jesus nos toma pela mão e nos levanta e diz, fique em pé, eu estou aqui com você, não é o fim não, não morreu não, não acabou não. Eu estou aqui para te sustentar. Eu estou aqui. Irmãos, creia na palavra de Deus. Não duvide daquilo que a palavra realmente diz. Porque a palavra diz que no nome do Senhor Jesus. No versículo 16, em Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais. Que sinais? De cura, de milagres. Seguirão aqueles que crerem. Então, no nome de Jesus, não é no nosso nome, quando nós sabemos orar, quando nós sabemos realmente acreditar em Deus, eu creio, Senhor, no teu poder, que o Senhor é suficiente para resolver isso. Eu assumo a minha responsabilidade, meu Deus. Se eu estou realmente agindo errado, mostra para mim, me revela. Sabe que o jejum faz isso? O jejum nos mostra muitas vezes aquilo que a gente não quer enxergar. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso. Eu tinha plena convicção antes de jejuar que o problema não era eu. E de repente, quando eu resolvi fazer esse jejum pela minha família, pela minha casa, porque eu vi que as coisas não estavam indo bem, Deus começa a me revelar, você precisa assumir sua responsabilidade. Por isso que eu falo que essa palavra já falou comigo. No meu coração, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e parar de depender dos outros. Faça você a sua parte. Ore você pela tua família. Se ponha de joelhos, se for preciso, no chão, no pó. Faça um sacrifício para o teu estômago.
Sabe? Às vezes a gente faz um sacrifício para um exame, mas não faz um sacrifício pela nossa família, para ver algo novo, algo realmente mudado. E eu creio, irmãos, porque isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco, eu creio que Jesus pode sim mudar e reverter qualquer situação. Ele pode, e Ele continua fazendo. Basta você crer, basta você confiar. E realmente, se for preciso, se lance mesmo em oração e em jejum pela tua família e pela tua casa. Amém? Nós queremos fazer isso agora. Nós queremos abençoar a tua família. Nós queremos abençoar o teu lar, para que realmente toda treva, que seja algo que realmente espiritual, se for algo espiritual, que você possa se posicionar e começar a interceder. Sabe? Se coloca mesmo na posição e falar: eu vou fazer a minha parte. Se meu marido não quer fazer, se minha mãe não quer fazer, eu não quero saber, eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a minha parte. E você vai realmente se colocar no lugar da tua família, no lugar dos teus filhos, no lugar do teu esposo, não sei. Mas você vai se posicionar. E vai clamar. E vai orar pela tua casa. Se comprometa. Se comprometa, não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não desista. Não desista. Deus realmente instituiu a família. É um projeto dele, é um projeto de Deus. E Ele quer que realmente dure eternamente. Deus quer isso. Quando Deus chama Abraão e fala que vai fazer dele uma grande nação, Deus estava convocando ele a tomar uma posição de que aquela era a sua família. Sara era a sua família. Deus tinha realmente prometido um filho para aquela mulher. Eles iriam formar sim uma família. Mas aos olhos de Abraão poderia ser: poxa, mas eu vou ficar longe dos meus pais, mas eu vou estar longe. Irmãos, assuma a sua responsabilidade na tua família. Quem é tua família hoje? Quem mora aí com você, aí na tua casa? Talvez não seja o pai ou a mãe, mas pode ser um tio, pode ser uma avó, eu não sei com quem você mora, mas é a tua família. Ore e clame por ela, amém? Nós queremos abençoar, nós iremos fazer essa oração. E eu quero convidar você, se você estiver aí realmente com a sua família, estiver de fácil acesso, talvez, não sei, eles não estão ligados, conectados aí com você, mas se estiverem, seus filhos, eu quero que você realmente possa pegar aí na mão dos seus filhos, pegar a mão da tua esposa, você possa aí se reunir na sala aí, nesse lugar, que você possa sair, se você tiver cada um para um lugar, se junte agora, para nós estarmos orando. Nós queremos abençoar a tua família, em nome de Jesus, amém? Antes de nós orarmos, nós iremos cantar esse cântico. Se você puder aí, você como família, declarar sobre os seus essa bênção do Senhor. Nós cremos que é uma bênção realmente que alcança os nossos filhos, a nossa geração, amém? O Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te
derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. clamando a Ti nesta hora, Senhor. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os lares, nós abençoamos os pais, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos, ó Deus, aqueles que moram nesta casa, que fazem parte dessa família, a sua geração. Nós lançamos toda sorte de bênçãos, que você receba aí na sua casa, a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nós lançamos sobre a tua família toda sorte de bênçãos que vem direto de Deus, aquelas que realmente nos alcançam, que prosperam o nosso lar, que traz alegria, que traz a paz. Nós profetizamos sobre a tua casa, sobre a tua família, que haja alegria, que haja vida, que haja paz no teu lar, e toda a influência das trevas, tudo aquilo que Satanás muitas vezes tem querido derrubar a tua casa, a tua família, toda palavra contrária, toda inveja, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua casa, caia por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, no nome de Jesus seja desfeito toda palavra lançada, toda maldição
maldição declarada caia por terra agora em nome de Jesus. Que não prevaleça, que não tenha vez, e que você receba a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre os teus, possam prosperar, possam ter a vida, possam ter a plena alegria que vem do Senhor. Nós abençoamos o teu lar, que teu lar seja cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença dEle. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Você pode declarar amém, amém. Sabe o que significa amém? Assim seja, é assim que vai acontecer. Eu declaro sobre meus filhos, eu declaro sobre a minha família, é isso que vai acontecer. Eu tenho fé, eu acredito sim nessa bênção, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre os seus. Aleluia. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, amém. Você pode aí abraçar aquele que está perto de você e declarar aí: eu te amo. Talvez faz tempo que você não fala isso para aqueles que você mora junto. Você pode dar um beijo aí, né? Porque você está dentro da tua casa, né? Então você pode abraçar, você pode dizer: eu amo você, eu te amo, você é muito importante. Talvez eu nunca tenha dito isso, mas você é muito importante. Deus te abençoe, amém. Vamos declarar juntos? A vai andava é do Senhor Jesus, a vai andava é do Senhor Jesus, a vai andava é do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.